Irmãos, tendo as suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do Sávio. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida do Sávio. Ele tem se dedicado, tem estudado, se preparado para melhor te servir. Usa, Senhor, a vida dele nessa noite como instrumento teu para ministrar o nosso coração a tua palavra. Dá a ele tranquilidade, calma, a unção do teu Espírito, para que possamos sair daqui, ó Deus, com a tua palavra guardada em nossos corações. É a nossa oração. Oramos, pedimos a tua bênção para ele, para Heloísa, para o Hendrick e para toda a família. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar-vos. O Sávio, o irmão Luiz Carlos e o Gabriel estão no último ano do seminário de teologia. E esse semestre os irmãos vão ver eles mais vezes aqui pregando, dando aula na igreja. É parte do estágio final do curso de teologia que eles estão fazendo. Deus te abençoe, meu filho. Boa noite, igreja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade, que Deus tem me dado de poder ministrar a palavra dele, estar aprendendo mais da palavra dele. Como o pastor falou, eu praticamente só tenho esse semestre na faculdade, então já estou na reta final para finalizar ali o curso de teologia, e nesse semestre eu só vou fazer estágio, vou estar pregando, vou estar dando as aulas, e o pastor é o meu supervisor aqui do estágio. Então quero agradecer ao pastor Luiz Cláudio também por todo o apoio, pois ele me ajudou desde o início, foi ele que me chamou lá no gabinete, eu e a Heloísa, nos chamou lá no gabinete e propôs que eu fizesse a faculdade, aceitei, e desde 2019 estou lá na FTBB, e esse semestre, para a honra e glória de Deus, vou estar finalizando o curso de teologia, e eu sou grato a Deus pela vida do pastor Luiz Cláudio, que ele sempre tem nos apoiado, sempre tem nos ensinado, sempre, às vezes, dá um puxão de orelha, mas a gente sabe que é necessário, irmãos? A gente está aprendendo, a gente precisa passar por alguns processos, como sempre o pastor Luiz Cláudio fala, e nós nós não podemos fugir do processo, e nós estamos aí para passar por esse processo e ser abençoado, para abençoar também a igreja. Irmãos, o texto que eu trouxe hoje, para a gente falar um pouquinho, aprender um pouco mais, vai estar lá em Hebreus, capítulo 6, os irmãos podem estar abrindo a Bíblia de vocês, lá em Hebreus, capítulo 6. E o tema que eu escolhi para essa mensagem é: Jesus é a âncora da nossa alma, Ele é a nossa esperança. Hebreus capítulo 6, ou todo o capítulo, vai estar falando das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Ele vai falar, Hebreus também vai falar que a promessa de Deus não muda, as promessas de Deus é imutável nas nossas vidas, Ele não mente, tudo que Deus Ele promete para a gente vai se cumprir conforme é a vontade dEle sobre a minha e a sua vida. Hebreus capítulo 6, versículo, eu vou ler do 19 até o versículo 20, para um melhor entendimento. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, eu quero falar sobre essa esperança que nos ajuda todos os dias a estar lutando, a estar caminhando, a estar buscando os objetivos. E nós precisamos ter
a esperança viva, como aqui em Hebreus diz, que a esperança é a âncora da alma, né? Ela que segura firme, é a âncora que vai dar estabilidade, né, para nossas vidas, que é a esperança. Eu vou ler aqui, na vida muitas vezes vivemos em meio a incerteza e desafio. Dessa forma, em algum momento, perdemos a esperança. No entanto, como servo de Deus, entendemos que a esperança é uma âncora que nos segura firmes em meio às tempestades. E essa âncora, irmãos, isso que nos faz estar firmes, é entender que o nosso Senhor Jesus, Ele é a nossa verdadeira esperança. E antes de eu entrar dentro do versículo, para a gente entender um pouco mais sobre esse versículo, eu trouxe dois conceitos, né, para melhor entendimento dessa mensagem, né, o que é a âncora e o que é a esperança. A âncora é peça de ferro presa a uma corrente, composta por duas ou mais pontas, que quando jogada ao mar, serve para fixar e impedir a movimentação das embarcações. Então a âncora vai servir para isso, né, para manter firme o navio, a embarcação, em algum lugar ali do mar. Né, quem já serviu a marinha ou vai entender um pouco mais, né, o que eu estou dizendo, vai ter um entendimento melhor do que é essa âncora, né, para que ela serve. Ela serve para fixar o barco em algum local, né, ele vai parar num local e vai jogar a âncora ali no mar e ali vai segurar esse navio naquele local pretendido ali. E assim, irmãos, é a nossa vida, né, nós precisamos depositar a nossa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque a nossa âncora tem que estar ali no nosso Senhor Jesus, porque é a esperança que provém, né, de Deus, do nosso Senhor Jesus, vai nos permanecer firmes diante de todas as dificuldades ou todos os desafios que nós passamos. Em Hebreus capítulo 6, versículo 18 até o 20, fala sobre a esperança que temos em Deus e a segurança que ela nos proporciona. O autor menciona que Deus fez uma promessa e um juramento, o que reforça a certeza que Ele é fiel e cumprirá o que prometeu. Se você for ler o livro de Hebreus, ele vai falar dessa promessa, né? Vai falar que a promessa de Deus, ela não vai mudar, ela vai permanecer na vida do seu povo. Precisamos manter a nossa fé e acreditar que o nosso Senhor Jesus vai cumprir o que Ele prometeu, o que Deus prometeu para a sua vida, meu irmão, vai acontecer, porque a vontade de Deus não vai mudar sobre a minha e a sua vida. É o que nós aprendemos aqui, não só no capítulo 6 de Hebreus, mas de toda essa carta de Hebreus. Vai falar sobre isso. Vai falar também que o reino do nosso Senhor Jesus Cristo é eterno. Então, por que não termos essa esperança num Deus eterno? Né? É um Deus que quer nos levar para a salvação, para que cada um de nós venhamos viver a glória. Então, porque quando a gente passa algumas dificuldades, a primeira coisa que vem na nossa mente é querer desistir ou achar que Deus não está conosco. Por isso que a âncora, né, da nossa alma é a esperança, porque é algo que vai nos manter firmes. A partir do momento que eu perco a esperança em algo, a minha vida já vai desandar, eu já não vou ter mais equilíbrio, né? Já não vou ter estabilidade, porque se a âncora da nossa alma é a esperança, como nós estamos aprendendo aqui em Hebreus, no capítulo 6 aqui, e esses versículos que a gente acabou de ler, então a âncora da nossa vida é a esperança. Precisamos manter a nossa esperança no nosso Senhor Jesus. Porque a partir do momento que a minha esperança está em algo, ou está em uma pessoa, irmão, em algum momento isso vai dar errado. Porque a nossa esperança não pode estar focada
nessas coisas, mas focada no nosso Senhor Jesus, porque ali eu vou ter segurança, irmãos. Ali eu vou ter estabilidade. Da mesma forma que os marinheiros jogam a âncora lá do navio no mar para ter uma estabilidade, é a mesma coisa. Eu preciso, a minha esperança, né, precisa estar ancorada no nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é firme, né? Ela não vai variar para nenhum lado nem para outro, né? O nosso Senhor Jesus vai estar conosco. Esses versículos destacam que, assim como a âncora mantém o barco firme em meio às tempestades, a esperança que temos em Cristo nos mantém firmes em tempos difíceis. Jesus é descrito como nosso precursor, que entrou no santuário celestial, garantindo acesso a Deus. Então, nosso Senhor Jesus entrou no Santo dos Santos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu acesso para cada um de nós ao Pai. Antes a gente tinha essa separação com Deus, mas hoje nós não temos mais essa separação, porque nosso Senhor Jesus, Ele veio para que a gente viesse a ter vida, né? E como a gente lê em algumas passagens, ter vida e ter vida em abundância. Precisamos entender isso, irmãos. A esperança é um sentimento, uma atitude de confiança, de que algo positivo pode acontecer no futuro, mesmo diante da dificuldade. Ela está relacionada à expectativa de um resultado favorável, ao desejo de que coisas melhores ou ao esforço para alcançar algo melhor. A esperança é a força emocional que pode motivar as pessoas a persistirem, mesmo quando os desafios são grandes. Irmãos, então daí a importância da gente ter esperança, né? Depois de todo esse conceito que eu acabei de ler sobre esperança, se a gente não tiver essa motivação para a gente estar lutando, para estar persistindo, a gente vai desistir. E a gente vê, irmãos, como esse mundo anda. Se a gente conversar com algumas pessoas, a gente vê que algumas pessoas estão sem estabilidade, né? Acontece algo na vida deles, já não consegue resolver, não consegue ir adiante do que ela pretendeu, ou então ela já não consegue ir adiante aos objetivos da vida. Uma época eu conversei com uma pessoa no trabalho, né? E ela é uma pessoa rica, né? Morava, não sei se mora ainda, morava lá no Lago Sul. Aí um dia ela falou para mim, sabe o que acontece no mês de dezembro, ali no Lago Sul? Muitas pessoas tiram a própria vida, nas piscinas, nas mansões. E quando eu estava lendo, pesquisando sobre esse sermão, eu lembrei disso. Irmão, então o que faltava para essas pessoas? Não estou aqui julgando ou trazendo qualquer outro conceito sobre isso. Mas o que eu quero trazer é que a esperança que nós temos no nosso Senhor Jesus, ela é firme. Ela vai nos ajudar nesses momentos difíceis que temos, irmãos. Às vezes eu paro para pensar em tanta dificuldade que nós passamos e nós não desistimos, né? Aquela pessoa que serve ao Senhor, que sempre busca a Deus, tem essa fé em Deus. Aí a gente olha, se não fosse Deus, até para a nossa própria vida, se não fosse Deus na minha vida, eu já teria desistido. Né? Quantas vezes chega doença, às vezes algum ente querido morre, ou às vezes mesmo a nossa vida financeira desanda. Eu tinha um padrão, agora eu já não tenho mais. Imagina isso na cabeça de uma pessoa, né? Imagina isso na sua cabeça. E se a gente não tiver esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos desistir. Mas só que o nosso Senhor Jesus, Ele veio para dar esperança,
para que a gente possa prosseguir no nosso objetivo. E o principal objetivo das nossas vidas é ter acesso ao nosso Deus, é ter a salvação, é ter a vida eterna. Na Bíblia, a esperança é definida como uma confiança firme em Deus, em suas promessas. Ela vai além de simples expectativa de que algo bom aconteça, mas envolve uma confiança ativa em Deus, que é digno de confiança e fiel nas suas promessas. Deus é fiel nas suas promessas, nas promessas dele, ele é fiel. De um certo momento a gente entende, Deus é fiel, depois a gente entende que é fiel a mim. Não, irmãos, ele é fiel à palavra dele. Deus é fiel à palavra dele. E a palavra de Deus não vai mudar, como nós aprendemos aqui em Hebreus. É imutável. Então a vontade de Deus sobre a minha e sua vida não vai mudar. Porque ele não é homem que vai mentir. Né? O Deus ele não vai estar de um jeito hoje e amanhã vai acordar de outro jeito. Pois se você confiar em homens, já vai ser diferente. Né? Já uma pessoa está assim contigo hoje, mas no outro dia já está diferente. Hoje você está bem de saúde, amanhã já não vai estar mais. Então aonde está? Qual é o seu foco? Né? As suas expectativas estão focadas em quê, irmãos? Precisamos focar no nosso Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, se o irmão quiser abrir a Bíblia de vocês, podem para estar acompanhando, mas eu vou estar lendo aqui para a gente estar ganhando tempo. Romanos capítulo 5, versículo 2 diz: tem sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós, servos de Deus, nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E o nosso Deus quer que a gente venha participar da glória dele também. Mas para isso precisamos permanecer firmes, precisamos ter resiliência. Quantas vezes a gente já ouviu essa palavra? Quantas vezes a gente ouve isso? Mas isso precisa estar ativo na minha e na sua vida. Precisamos ter resistência, irmãos. E se a gente não tiver o nosso Deus, se a gente não tiver o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não vai ter resistência, porque nós somos seres humanos. A gente tem uma capacidade, chega um certo momento que a gente não vai conseguir mais. É aí que está a diferença das pessoas que servem a Deus, das pessoas que confiam em Deus e as que não confiam. Esperança como âncora. Em Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20, lemos: a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que entra no lugar santíssimo, onde Jesus entrou por nós como precursor, tendo tornado o sumo sacerdote para sempre. A esperança é comparada com uma âncora que nos segura firmes em meio às tempestades da vida. Ela é segura e firme e nos dá a certeza de que Deus está conosco. Deus está conosco. Não se esqueça nas lutas diárias que você tem. Você veio hoje, numa terça-feira, que é intitulada Terça da Vitória. A gente não tem como a gente vir para o culto, vir de um jeito e sair do mesmo jeito, irmãos. Precisamos sair aqui com essa firmeza, com a certeza que Deus está conosco e Ele quer nos guiar. Ele quer nos levar para a glória dEle. Deus quer que a gente tenha essa fé firme nele, para que a gente venha ter êxito, irmãos,
em toda a caminhada das nossas vidas. A âncora da esperança é Jesus. A âncora da esperança é Jesus. Ele é o antecessor que entrou no lugar do Santíssimo por nós. É o nosso sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. Jesus é a nossa esperança. É Ele quem nos dá a certeza de que temos um lugar preparado para nós no céu. É o nosso Senhor Jesus que vai dar essa certeza, que Ele foi, como a palavra diz, né? Que Ele foi, mas Ele vai preparar o lugar para cada um de nós, irmãos. Então não desista. Eu não sei como anda na sua vida, quais são os seus obstáculos, mas eu creio, como qualquer ser humano, né, nos dias de hoje, no século que nós estamos vivendo, você pode estar passando por algumas dificuldades. Talvez não seja um ente querido que você perdeu, talvez não seja um ente querido que está no hospital, talvez não seja a falta de emprego, mas alguma outra dificuldade pode estar passando na sua vida. Porque os dias de hoje, irmãos, são maus. Se a gente ligar a TV, a gente só vê notícia ruim. Né? Então, por isso, é a gente que tem que dar uma freada. Hoje eu não vou assistir esse jornal, não. Hoje eu vou ler a Bíblia, vou orar. Já fiz isso algumas vezes na minha casa. Eu gosto de assistir o jornal, ver as notícias, aquelas coisas todas, mas aí chega a hora falando, não vou ver mais. Há muita coisa ruim acontecendo. Né? Isso pode tirar o foco que a gente tem nas promessas de Deus para a minha vida, para a sua vida. Né? E Satanás quer tirar o nosso foco. Não perca o foco que você tem. O que Deus prometeu vai se cumprir. Ele vai se cumprir na sua vida. Tenha paciência, descansa em Deus, descansa no Senhor. Quando ancoramos nossa fé em Jesus, encontramos força em meio ao caos. Dessa forma, vamos ter constância e resiliência para nos mantermos firmes na nossa caminhada. Ele nos oferece paz, mesmo quando as situações mostram que deveríamos estar desesperados. Ele nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Nossa ansiedade, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, tem hora que a gente não vai aguentar, né? Tem hora que o fardo vai ficar pesado. Por isso que a gente vem para a igreja. Por isso que a gente precisa ter comunhão na igreja. E no ano do discipulado, a gente precisa encostar em alguém, irmãos, para conversar, marcar um horário para ler a Bíblia. Falar, irmão, ora aí por mim, não estou bem, está acontecendo isso e aquilo. A esperança nos dá força em meio às dificuldades da vida. A esperança nos dá força para enfrentar os desafios da vida. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 até o 5, lemos que não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. A esperança nos dá a força para enfrentar as tribulações, para perseverarmos em meio às dificuldades. Logo, essa esperança só encontraremos em nosso Senhor Jesus Cristo, firme e consistente no nosso Deus, pois Ele é o nosso protetor, pois Ele tem cuidado das nossas vidas. E para concluir aqui, irmãos, né, a verdadeira esperança vamos encontrar no nosso Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote celestial, que possamos confiar na esperança que Jesus nos dá todos os dias e possamos viver uma vida de fé e confiança nele. A esperança é mais do que um desejo, ou algo vago, ou expectativa humana. Ela é uma confiança sólida em Deus, em suas promessas e na obra redentora por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos fortalece, nos dá paciência na dificuldade e nos mantém firmes no propósito de Deus para as nossas vidas. Meu irmão, então creia, não perca a esperança,
não desanime, né? O nosso Senhor Jesus, Ele está conosco. E o nosso Senhor Jesus não deixou nós sozinhos. Primeiro, Ele subiu aos céus, mas também deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para ser o nosso auxiliador das nossas vidas. Então, que a gente venha procurar, né, nos ancorar, né, que a nossa esperança venha ser o nosso Senhor Jesus Cristo, pois essa esperança não vai nos desanimar, pois essa esperança vai nos levar mais para próximo do nosso Deus, mais para próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você estiver enfrentando algo tão difícil, lembre que o nosso Senhor Jesus, Ele nos dá força, e que a minha e a sua esperança é o nosso Senhor Jesus. Ele não falha, a vontade de Deus não vai mudar na sua vida, nem na minha vida. E que a gente venha buscar todos os dias, né, ter essa firmeza, acreditar, ter fé, que Deus está conosco, está nos ajudando e que a gente vai conseguir, conforme a vontade dEle, a gente vai conseguir caminhar, vai conseguir batalhar, né, e logo estaremos na glória do nosso Deus, porque é isso que Ele quer para mim e para você. Amém, irmãos? Irmãos, estou finalizando. Que Deus venha estar abençoando a vida de cada um de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho, né, na sua vida, no teu entendimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos buscar cada dia, né, ter essa fé. Eu vou estar orando, só para a gente estar finalizando. Vou pedir que vocês abaixem a cabeça de vocês, traga essa palavra, irmãos, para o seu coração hoje. Saia daqui diferente. Se você veio desanimado, ou se você está desistindo de algo, talvez algo que você tem sonhado tanto tempo, e isso tem desanimado você porque não tem acontecido, mas saia hoje diferente. Saiba que nosso Senhor Jesus está com você. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, eu quero agradecer por este momento, Pai. Quero te agradecer pela tua palavra, Deus. Quero agradecer por tudo que o Senhor já tem feito, Pai, nas nossas vidas, ó Deus. Venho te pedir, ó Pai, que a cada dia, Senhor, nós possamos estar mais próximo de Ti, mais próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo a cada dia esteja conosco, nos guiando, ó Pai, para a vida eterna, Pai, para mais próximo de Ti, ó Deus. Que a gente possa se encher com essa esperança que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que essa âncora da nossa alma, que nos mantém firmes, ó Pai, que nos mantém com estabilidade, Senhor, venha estar cada vez mais firmada, ó Pai, no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus, e que possamos conseguir, ó Pai, a cada dia, ó Pai, crer e acreditar e também descansar em Ti, ó Pai, pois Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, ó Pai. Esteja, ó Pai, com nossas vidas. É isso que eu quero agradecer, ó Pai. Obrigado por tudo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, enquanto o Ministério do Louvor chega para cá. Quero lembrar algumas coisas que o sábio falou. A verdadeira esperança vamos encontrar somente em Jesus, o nosso sumo sacerdote celestial. Que possamos confiar na esperança que Jesus nos dá e possamos viver uma vida de fé e confiança no Senhor. A esperança é mais do que um desejo vago, uma expectativa humana. Ela é uma confiança sólida em Deus e em suas promessas. Que o Senhor abençoe os irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor e vamos devolver a Deus nossos dízimos, as nossas ofertas. Depois dessa canção vamos orar e vamos para casa.